principalmente população de grau, tem o pessoal que está lá e tal, então eu não vou começar matéria nova assim não. A gente vai fazer uns exercícios com a entropia, que a gente já falou, né, fixar um pouco mais a entropia, e falar um pouquinho sobre eficiência de código também, que é meio que uma derivação da entropia. Eu só citei na aula passada, a gente vai falar desses dois conceitos para poder fechar essa unidade, e aí na próxima aula a gente parte para compressão de dados. Não vou entrar na compressão hoje não, senão vai complicar a vida de quem está lá na colação. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, mas até que de repente foi só eu falar isso que teve uma galera que veio para cá. Tem mais dois aqui. Tem só dois que não estão aqui no momento, né? Não, só um. Só o Eric que não está aqui. Beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai seguindo. Então, só que já que a grande maioria está aí, a gente até consegue. Se der, a gente avança um pouquinho. Também. Mas beleza. Mas acho que tem relação hoje mesmo, né? Só não estava lembrando que era agora. Vamos lá. Vamos seguir. A gente, de qualquer forma, vai fazer isso que eu falei. A gente vai fazer um exercíciozinho aqui com eficiência de código. E aí eu falei de não começar a compactação hoje não, mas já estou vendo que a galera está aí. Achei que tivesse mesmo, a gente já pode começar a falar um pouco aí de compressão, já vai adiantando, para não deixar tudo para depois aí uma correria, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, eu vou abrir compartilhar minha tela aqui, deixa eu abrir primeiro aqui direitinho. Só um segundo. Aqui, pronto, pessoal. Só me perdi um pouquinho com as janelas aqui. Mas já tá tudo, quase tudo aqui. Pronto. Cadê? Pronto. Bom, estão vendo minha tela aí direitinho? Sim. Beleza. A gente já falou isso aqui, né? A gente falou sobre a entropia. A gente viu, na verdade, as duas formas de expressar a entropia, que são bem equivalentes, né? Que uma é menos a somatória de P log na base 2 de P, e a outra é a somatória de P log na base 2 de 1 sobre P. Né? São equivalentes, são exatamente a mesma coisa, né? E aí o que eu falei com vocês de diferença, né? Que eu uso um ou outro, eu prefiro usar um outro, dependendo só se a probabilidade está representada como uma fração ou como um número decimal. Mas é bobeira, vocês podem usar uma só sempre se quiserem, então, do jeito que vocês acharem melhor. As equações representam exatamente a mesma coisa. Bom, a gente falou com a entropia, então, lembrando que a entropia é a quantidade média de bits mínima para representar cada símbolo da mensagem, representar a mensagem. Então, é até onde você consegue compactar. Quando você tem uma mensagem e vai compactar a mensagem, a entropia te diz até onde que dá para compactar. Como ela te diz até onde que dá para compactar, na verdade é o seguinte, a gente consegue compactar informação quando tem redundância. O que é redundância? O processo de compactação é um processo de retirar redundância. E a redundância, ela é quando a redundância acontece, é quando você tem muita certeza do que está acontecendo, você tem mais certeza do que está acontecendo. Como assim? Imagine que eu pegue
Imagina que eu pegue vamos botar para o caso de um arquivo. Eu tenho um arquivo em que ele tem muitos bytes zero, tá certo? E tem alguns bytes que não são zero, mas a maioria dos bytes é zero. Então, a incerteza nesse arquivo é muito pequena. Porque se eu tiver que apostar, e agora, e esse byte aqui, ó, sem você ver qual byte, qual que você acha que é? Se eu apostar lá no zero, eu vou acertar na maioria das vezes, porque tem muito zero e pouco de outros. Então, quando a distribuição não é muito igualitária, não é muito uniforme entre todas as possibilidades de ocorrência de um evento, ou de bytes no arquivo, por exemplo, sempre tem aquele que tem mais probabilidade, e se eu apostar nele, eu vou ter mais chance de ganhar. Então, ou seja, a incerteza, né, no que vai acontecer, em qual que eu vou sortear, ela é menor. Eu tenho mais certeza do que está acontecendo. Se eu tenho mais certeza do que está acontecendo, o que vai acontecer é que a entropia vai ser menor. A entropia é o grau de incerteza, na verdade, a média. Quanto maior a entropia, maior a incerteza que você tem sobre alguma coisa. E quanto maior a incerteza que você tem sobre alguma coisa, mais difícil de compactar, né? A entropia maior também se compacta, acaba compactando menos, porque a entropia vai ser a quantidade mínima de bits para você representar alguma coisa. Dá para a gente ver isso num gráfico, esse gráfico aqui, ele é intuitivo, ele mostra só um caso bem simples, que é um arremesso de uma moeda. Eu jogo uma moeda para o alto, pode cair cara ou coroa, e aí eu vou ver qual a probabilidade de cair cara, qual a probabilidade de cair coroa, né? Se for, e aqui na verdade, esse gráfico ele está mostrando qual o valor da entropia para diferentes distribuições de probabilidade. Ou seja, se eu tiver uma moeda honesta, né? Moeda honesta é aquela que a probabilidade de cair cara e coroa é a mesma, meio, né? E eu for calcular aqui, ó, usando isso aqui, eu tenho meio, a probabilidade de cair cara é meio, a probabilidade de cair coroa também é meio. Então, a somatória vai ser meio vezes log na base 2 de 2, né, que é 1, mais meio vezes log na base 2 de 2, que é 1. Então, vai ser meio mais meio, que é 1. Então, a entropia vai ser 1. Aqui, ó. É esse pico aqui. Qualquer outra distribuição de probabilidade que não seja meio a meio, ou seja, se a chance de cair de um lado for 0,75, a chance de cair do outro for 0,25, a entropia vai diminuindo. Tá certo? A gente pode fazer a conta. Isso aqui foi. Peguei e fiz a conta das várias valores de entropia e desenhei no final no caso de uma moeda, dessa parábolazinha aqui. Até o pior caso, que é quando cai sempre cara ou sempre coroa, em que a incerteza é zero, né? Eu tenho certeza do que vai acontecer. E aí, se a incerteza é zero, a entropia também é zero. Então, isso aqui é só para mostrar que a entropia ela é maior quando a distribuição de probabilidade é uniforme. Quando a probabilidade de cair cara é a mesma de cair coroa. Né? Isso vale para tudo. Se eu tiver um dado de 6 lados, a entropia vai ser maior quando a probabilidade de cair cada um dos lados for um sexto. Se o dado não for honesto, a entropia acaba sendo menor. Né? Bom, e uma outra coisa que eu falei na última aula, mas só para falar um pouquinho, falei muito rápido, né? Só para falar um pouquinho melhor, é a eficiência de um código. A entropia, ela te dá até onde você pode ir. Qual a melhor forma de eu representar um evento? Quantos bits no mínimo eu preciso para representar um evento? Tá, mas imagina que eu decida utilizar um certo código. Como assim decidir utilizar um certo código? Cheguei aqui e falei, ó, eu tenho um dado de 8 faces, em que a chance de sair a face 1 é meio, a chance de sair a face 2 é um quarto, de sair a face 3 é um oitavo, de sair a face 4 é 16 oitavos. Essa distribuição de probabilidade. A probabilidade de cair, né, de sair cada uma das faces do dado. Né? São 8 faces, eu resolvi usar 3 bits para poder representar cada uma das faces. Né? 000, 001, 010. Será que isso aqui é uma boa representação? Será que isso aqui é legal, usar isso aqui? Como que eu posso saber se isso é legal ou se não é legal? Eu posso calcular qual é a eficiência desse código. Como é que eu sei se esse outro código aqui é legal ou não é, é melhor ou pior do que esse? Eu posso calcular a eficiência desse outro código. Então, a gente calculou, por exemplo, que o comprimento médio desse código aqui é 1,98. Como é que eu
calculo o comprimento médio do código? É a somatória da probabilidade de cada ocorrência, aqui, vezes a quantidade de bits que eu uso para aquela ocorrência. Ou seja, meio vezes 1, mais 1/4 vezes 2, mais 1/8 vezes 3, mais 1/16 vezes 4, mais 1/32 vezes 5, mais 1/64 vezes 6, mais 1/128 vezes 7, mais 1/128 vezes 7. Calculo isso aqui, em média, para isso daqui eu vou usar 1,98 bits. A gente fez isso quando a gente começou a falar algumas aulas atrás aí. O comprimento médio desse cara aqui é 3. Como os dois códigos, na verdade, como os dois códigos aí eu estou representando a mesma ocorrência, já dá para saber que esse cara aqui é pior do que esse, né? Esse aqui tem comprimento médio de 3 e esse tem 1,98. Então, esse aqui é mais eficiente. Mas eu posso usar uma outra forma de representar isso, um outro número para representar isso, que é a eficiência do código, que é meio que dar uma normalizada nisso aí. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir uma outra tela aqui para mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui a outra tela. Aqui. Não é aqui, tô doido aqui. Eu queria uma caixa disso. Pronto, beleza. Então vamos lá. A eficiência do código, que é isso aqui, né? Vamos botar aqui a eficiência de um código. Tem só que achar aqui as letras gregas. Aqui. Letras gregas maiúsculas. Minúsculas já foi, não, né? Letras árabes. Aqui. Aqui que é a eficiência. A eficiência de um código é igual ao comprimento médio do código, é igual à entropia do código dividido pelo comprimento médio desse código. O comprimento médio, eu estou fazendo aqui de uma forma bem porca, né? Mas, na verdade, o comprimento médio a gente usa para representar uma letra que é o L de comprimento, com um tracinho em cima. Um tracinho em cima para dizer que é médio, né? Um valor médio. Aqui, ó. Então, eu tenho que o comprimento, a eficiência é isso aqui, né? H de x dividido por L, o comprimento médio de um código. O comprimento médio do código ele vai ser sempre maior ou igual à entropia. Então, essa eficiência vai ser sempre menor ou igual a 1, né? Eficiência 100%. O que significa isso? Isso significa que quanto mais próximo eu tiver da eficiência de um código, quanto mais próximo a eficiência de um código tiver de 1, melhor é o código. Se ela tiver em 1, quer dizer que o comprimento médio do código é igual a entropia, então não dá para ser melhor do que isso. Se ela for bem próximo de 1, quer dizer que ela está bem boa. Certo? Vamos pegar lá, então, o seguinte. Eu tinha dois códigos, né? Eu tinha aquele código aqui, em que todas as palavras códigos tinham comprimento 3, então o comprimento médio era 3, e a gente tinha calculado que a eficiência era, que a entropia desse código era 1,98. Então, quando eu estava usando comprimento 3, eu tinha uma eficiência de código de 1,98, que é a entropia, dividido por 3, que era o comprimento médio, que dá 0,66. Ou 66%.
de eficiência. 66% de eficiência é muito ruim, né? Eu estou fazendo só 2/3 do que eu podia fazer. Tem muito espaço para melhorar, para achar um código melhor. Tanto que a gente conseguiu achar um código em que o comprimento médio era 1,98, a gente calculou. E que aí a eficiência é 1, ou seja, 100%. Então isso aqui me dá uma ideia, por exemplo, que quando eu achei isso aqui, a eficiência é legal porque ela te dá uma ideia de se seu código está bom ou não. Se seu código tem uma eficiência de 66%, cara, você pode buscar, porque tem uma coisa, você pode achar coisa melhor. Se o código tem eficiência de 100%, 98%, pô, tá bom já. Já tá bem, ou no ideal, que é o caso do 100%, já tá bem próximo do ideal. Não adianta nem ficar procurando mais. Então, a grande sacada da eficiência do código é ela poder te dizer assim, vale a pena eu sair procurando mais por algum código melhor, por alguma forma mais compacta de representar os dados? Ou será que o que eu tenho já está compacto o suficiente? Né? Então, isso que para isso é que é útil a tal eficiência de código. Vamos continuar aqui. Bom, aqui nós já vimos, eu voltei só para mostrar. A eficiência do código está aqui então, que eu acabei de falar com vocês. Né, o comprimento médio do código, que é dado por essa equação aqui. E a taxa de informação isso aqui é um conceito um pouco menos importante, tá? Não vou cobrar tanto não, só curiosidade. A taxa de informação, ela é mais para eu saber o seguinte, tá? Eu tenho duas fontes, né? As duas têm entropia igual, mesma entropia. Ou seja, quando eu compactar os dados, elas vão o grau de incerteza que elas vão gerar é o mesmo. Mas será que eu preciso da mesma capacidade de canal para transmitir informações que essas duas fontes que têm a mesma entropia transmitem? Ou seja, se elas têm uma entropia muito parecida ou igual, eu provavelmente vou achar códigos para uma tão eficiente quanto para outra. O problema é que uma pode gerar símbolos com muito mais frequência que a outra. Uma coisa talvez meio óbvia, né? Tipo assim, eu uso em média 3 bits para representar cada símbolo. Tá, tudo bem. Ou 2 bits, vamos arredondar ele. Eu uso 2 bits para representar em média cada um dos símbolos, os símbolos de cada uma dessas fontes aí. Ou seja, tem entropia 2, o A tem entropia 2, o B tem entropia 2. Tá, ou seja, são iguais. Mas imagina que a primeira gera 1000 símbolos por segundo, a segunda gera 2000 símbolos por segundo. 1000 símbolos por segundo, com em média 2 bits cada símbolo, vai gerar 2000 bits por segundo. A outra que gera 2000 símbolos por segundo, vezes 2 bits cada símbolo, 4000 bits por segundo. Então eu preciso de muito mais capacidade de canal para transmitir a informação gerada por B do que gerada por A, apesar delas terem a mesma entropia, né? Porque eu estou gerando mais símbolos por segundo. Né? E aí está mostrando exatamente isso aqui, ó. A taxa de informação, o número médio de bits a ser transportado por segundo no sistema, que é o número de símbolos por segundo vezes a entropia. Isso vai dar taxa de informação. Não é muito... Isso aí é mais detalhe. A gente não vai se prender muito a isso, não. Isso aqui, a gente já fez alguns desses exercícios aqui, vários desses exercícios aqui. A gente já fez esse 1, a gente já fez o 2, a gente já fez o 4, a gente não fez o 3 e o 5. Então eu vou pedir só para a gente esgotar aí os exercícios sobre isso, vocês para tentarem fazer o 3 e o 5. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, para depois a gente já ir para a compactação de dados. Para o princípio de compactação, que a gente vai partir da entropia aí para poder fazer algumas coisas. Então vamos lá. Exercícios 3 e 5. Vou deixar vocês fazendo os dois aí. Vou aproveitar enquanto isso e dar uma olhada aqui na chamada, beleza? Qualquer coisa eu tô aqui, é só ela falar. Beleza? Então aí, pessoal, 3 e 5? Beleza.
E aí, pessoal? Fizeram? Sim, não, talvez? Eu terminei a 3 e ia fazer a 5 agora. Tá, beleza. Esperar mais uns minutinhos então pra vocês fazerem. Ou então, vamos olhar a 3 aí. Depois a gente faz a 5. A 5 é mais elaboradinha. Dou mais um tempinho pra vocês fazerem a 5. Se vocês olharem, eu não deixei a 3 e a 5 pra vocês fazerem agora à toa, não, porque o conceito a resposta da 3 você usa na 5, né? Então vamos lá. Primeiro, qual a entropia de uma mensagem cujas probabilidades de ocorrência dos símbolos que a compõem são de 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/4. Então é a somatória das probabilidades vezes log na base 2, né, das probabilidades. Menos a somatória, desculpa. Eu tenho duas ocorrências de 1/8, de probabilidade de 1/8, e tem três ocorrências de probabilidade 1/4. Então, vou botar isso aqui em vez de eu ficar só falando, vou escrever aqui. Senão a gente vai se perder no meio do caminho aqui. Vou pegar aqui aquele mesmo que eu estava fazendo, vou calcular esse 3 ali agora. O que eu tinha aqui? Eu tinha aqui o H de x, que é a entropia, vai ser 3 vezes aquela probabilidade de 1/8, né? Vezes o log na base 2 de 8, que é 1 sobre 1/8, mais. Não, desculpa, era 2 vezes 1/8, né? E 3 vezes 1/4. Duas ocorrências de 1/8, mais 3 ocorrências de 1/4, vezes log na base 2 de 4. Né? Ou seja, eu estou usando a somatória de P vezes log na base 2 de 1 sobre P, né? Por isso que está aqui positivo. Então aqui fica o quê? 2 vezes 1/8 vezes log na base 2 de 8, 3. Mais 3 vezes 1/4 vezes log na base 2 de 4, 2, né? Então eu tenho aqui 2 vezes 3, 6, 6/8, mais 3 vezes 2, 6, 6/4, né? 6/8 desculpa, 6/8 é a mesma coisa que 3/4, né? Vou simplificar. Então 3/4 mais 6/4 dá 9/4. Ou 2,25 bits. Bom, então esse 3 está feito. É isso aí, 2,25 bits. Dou mais uns minutinhos para vocês fazerem o 4 aí. Não, desculpa, o 5. O 5 Você tem que usar isso aqui, né? Tem que usar a taxa de informação, que é a entropia vezes o número de símbolos gerados na fonte por segundo, né? Lembrando aqui que a gente falou que a taxa de informação é o que ele pede para calcular. Eu vou botar aqui de novo o enunciado, senão vocês não vão ver. Né? Aqui é a 5. As probabilidades são essas aqui, então a gente já sabe qual é a entropia desse caso, que a probabilidade é a mesma do exercício 3. Né? Eu quero saber qual é a taxa de informação. Taxa de informação, né, a quantidade de símbolos por segundo, vezes a entropia. Então, dou mais uns 2 minutinhos para vocês fazerem aí. Na verdade, depois que faz um ou outro, fica tudo muito parecido, né?
Vamos lá, pessoal. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Né? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no enunciado aqui. Qual a taxa de informação de um sinal cuja componente de frequência máxima é de 10 kHz, em que seja mostrado através de um PCM com 5 níveis? Isso significa o seguinte: ele é mostrado usando um PCM de 5 níveis, né? Ou seja, é um PCM, né? Que o PCM é aquele que você coloca 5 níveis diferentes, né? E você faz uma amostragem, aproxima o valor da curva que você está mostrando, do sinal que você está mostrando, para o ponto mais próximo, né? Para o nível mais próximo naquele momento, né? E aí você depois pega e codifica isso, cada um desses níveis numa sequência de bits, né? A gente, o PCM tradicional, ele codifica cada uma das sequências, cada um dos níveis, numa certa quantidade de bits fixa. Só que aqui, como eu já sei a probabilidade de ocorrência de cada um dos níveis, eu posso tentar fazer uma coisa, usar um código mais eficiente, mais compacto, né? E aí, aqui eu vou, como é a taxa de informação, eu vou ver a entropia, ou seja, quantos símbolos são gerados e qual a quantidade mínima de bits que eu preciso para representar cada um dos símbolos. Aí eu vou ter a taxa de informação. Eu já vi que a entropia de cada, né, a entropia aqui da mensagem, ou seja, de cada símbolo gerado, a gente calculou na 3 aí, que deu 2,25, não é isso? E a quantidade de bits que é gerada por segundo, a quantidade de símbolos que é gerada por segundo, se a frequência máxima é de 10 kHz, não sei se vocês lembram lá, mas o teorema de Knight diz que para eu recompor essa informação, para eu transmitir essa informação, eu preciso do dobro de amostras, né? Uma frequência de amostragem que seja o dobro da frequência máxima do sinal. Se a frequência do sinal é 10 kHz, a frequência de amostragem que eu tenho que utilizar é de, no mínimo, 20 kHz. Né? Então, eu tenho uma frequência de amostragem de 20 kHz, eu tenho 20 mil símbolos sendo gerados por segundo, e cada um deles ocupa 2, né, tem uma entropia de 2,25 bits. Então, se eu fizer essa conta aí, que é, né, agora que eu falei aqui, como é bem direta, né, o que eu tenho aqui é o seguinte. A questão 5. Eu tenho isso aqui. O R onde o H de X é igual a 2,25, porque dessa distribuição de probabilidades eu já acabei de calcular ali, na questão 3. E o R é a frequência minha de amostragem, porque é a quantidade de símbolos que eu vou gerar por segundo. É igual a 2 vezes a frequência máxima, pelo teorema de Knight. É igual a 20 kHz. Né? Ou seja, a taxa de informação é igual a 20 mil, ou 20 kHz, vou botar 20 kHz vezes 2,25 bits. Isso vai dar o quê? 2,25 vezes 20 dá 45. 45 kilobits por segundo. É quilo porque aqui também kilohertz, né? Hertz é 1 sobre segundo, né? Então fica bit sobre segundo. Então, 45 kilobits por segundo. Beleza? Aqui é a resposta da 3. Aqui é a resposta da 5. 45 kilobits por segundo. Não vou fazer mais exercícios sobre taxa de informação. A gente não vai usar muito isso. É mais um conceito só para vocês verem mesmo. Aí vocês podem ver em algumas revistas ou livros aí sobre o assunto, mas a gente está mais preocupado mesmo com a entropia. Por que a entropia a entropia e a eficiência do código? Porque são esses caras aqui que vão ser importantes para me dar uma base conceitual para eu olhar para a compactação de dados. Para eu olhar lá para a compactação de dados e dizer o seguinte, esse código aqui é um código eficiente, é um código que não é eficiente,
dá para melhorar, não dá para melhorar, o que dá para eu fazer, beleza? Bom, vamos passar isso aqui então. E vamos falar sobre compartilhamento, e vamos falar sobre compactação, efetivamente, aí, que é o que é onde a gente quer chegar, né, nesse momento. A compressão dos dados, que é o que a gente chama de codificação de fonte. Relembrando, a gente tem dois tipos, a gente vai falar em dois tipos de codificação de informação. A gente vai falar no que a gente chama de codificação de fonte, que é a compressão dos dados, e a codificação de canal, que é a detecção de erros e correção de erros também. A gente vai falar depois, mais para frente. Então a gente vai falar agora em mecanismos de compactação. Sempre tendo a entropia em mente, porque a entropia assim, é até onde eu consigo ir. Mais do que a entropia eu não consigo ir. Então a gente vai compactar e a gente vai escrever uns códigos de compactação e a gente vai calcular a eficiência deles. Né? E para isso a gente vai precisar calcular a entropia para ver se eles foram eficientes, se dava para melhorar, se não dava, né? Tá? Então a gente vai fazer isso aí, alguns exercícios aí para frente. Vou falar primeiro hoje de maneira geral em compactação de dados e vou falar de conceitos gerais e vou começar a falar um pouquinho sobre compactação sem perdas, vou falar em codificação de prefixo. Não vou falar... Codificação de prefixo é uma base conceitual para a gente começar a falar nos algoritmos de compactação mesmo, que é a codificação de Huffman, Lemperuzzi e aritmética. Acho que hoje a gente para aqui na codificação prefixo, acho que não dá para a gente chegar no Huffman, não. Mas já na próxima aula a gente já fala... Opa, desculpa. Não sou lúcido. A gente já fala sobre isso. E depois a gente vai falar sobre compactação com perdas. Compactação sem perdas e com perdas, né? Já falei a diferença, mas só para reforçar. A compactação sem perdas é aquela quando eu compacto o dado, né? Comprimo ele e não perco informação. Ou seja, se eu descomprimir, né, descompactar o dado, eu obtenho o dado tal qual ele era originalmente. Bit a bit. Na compactação com perdas, se eu compacto a informação, quando eu descompactar essa informação, eu vou obter algo próximo do que ela era originalmente, mas não necessariamente exatamente o que ela era originalmente, porque eu estou perdendo informação na hora que eu compacto. Então, quando eu uso sem perdas, é que a entropia é o limite, não dá para compactar mais que a entropia. Com perdas, não. Como eu estou jogando informação fora, dá para eu compactar mais que a entropia. Depende do quanto de informação que eu estou disposto a jogar fora. Mas a gente vai comentar mais sobre isso quando a gente estiver falando em compactação com perdas. Vamos falar em compactação de dados primeiro, né? Que já falei com vocês aqui. Acabei de falar no começo da aula sobre isso, em que eu estou querendo retirar redundância, né? E que a entropia é o limite inferior da compactação. Era só isso aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre codificação de prefixo, que é onde a gente vai se ater hoje. Se eu quiser codificar uma mensagem, seja o objetivo dessa codificação a compactação ou não, né? Quando eu estou codificando a mensagem, pegando a mensagem e representando ela através de uma sequência de bits, isso que significa codificar uma mensagem, ela pode ter alguns objetivos. Ela pode ter como objetivo a compactação dos dados, ela pode ter como objetivo simplesmente representar os dados sem se preocupar com nada, ela pode ter como objetivo a correção de erros, a verificação e correção de erros, né? Bom, independente de qual é a forma que você usa para poder representar a informação, qual o objetivo quando você está representando uma informação através de um código, independente de qual é esse objetivo, o importante é que esse código seja singularmente decodificável. O que quer dizer um código ser singularmente decodificável? Né? Singularmente quer dizer unicamente decodificável, só tem uma forma de decodificar ele. Ou seja, não tem ambiguidade. Isso significa que, isso é mais ou menos óbvio, mas é importante a gente traçar essa necessidade para a gente poder tentar achar um código que seja interessante. Ou seja, não adianta nada eu achar um código lá, por exemplo, o meu objetivo é comprimir os dados. Aí eu acho um código, eu falo assim, consegui achar esse aqui que é melhor, que comprime mais os dados.
mas na hora de descomprimir, eu não sei descomprimir. Porque na hora de descomprimir, eu não tenho certeza do que eu vou obter. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que eu use o bit 0 para representar um símbolo e o bit 00 para representar outro símbolo. Tá, usei, compactei o dado. Na hora que eu vou descompactar, eu vou lá e leio no arquivo 00. Aí eu já não sei se 00 é um símbolo, né? Ou se 00 são duas ocorrências do primeiro símbolo. Porque 0 é o símbolo, vamos dizer, vamos dar nome aos símbolos, né? 0 é o símbolo A. E 00 eu usei para representar o símbolo B. Na hora que eu descompacto, eu leio 00. Isso significa que era para eu interpretar isso como AA ou era para eu interpretar isso como B? Ou seja, esse exemplo que eu dei é de um código que não é singularmente decodificável. Eu tenho mais de uma forma de decodificar ele. E não dá para eu saber qual é a forma certa, né? E ele gerou ambiguidade na hora de decodificar. Então, se ele gera ambiguidade, se não dá para eu saber qual é a forma de descompactar, a forma de decodificar, desculpa, não é um código bom para se utilizar para codificar o que quer que seja. Tá certo? Você não pode ter ambiguidade. Você quer codificar, você não pode ter ambiguidade na hora de decodificar. A gente tanto vale isso para compactação, que a gente vai falar agora, quanto mais para frente, quando a gente estiver falando em verificação de erro, a gente vai codificar a informação também, ela tem que ser singularmente decodificável. Tem que ter um jeito só de decodificar ela. Senão, não dá. Senão, não consigo decodificar. Né? Existe um tipo de código que atende a esse requisito, ou seja, que é singularmente decodificável, que é um código chamado código prefixo. É um código que atende a condição prefixo. Não são só esse tipo de código que são singularmente decodificáveis, mas esse é um tipo de código que todos os códigos que seguem esse padrão da condição prefixo são códigos singularmente decodificáveis. O que é isso? Um código chamado código prefixo é aquele em que nenhuma palavra-código... o que é uma palavra-código? A palavra-código é uma sequência de bits que representa um símbolo, né? Então, se o símbolo A é representado por 0, o símbolo B é representado por 0, 0 é uma palavra-código, 0 é outra palavra-código. Né? Então, um código prefixo, ou um código que atende a condição de prefixo, é aquele código em que nenhuma palavra-código é prefixo de outra palavra-código. Né? Ou seja, vamos ver aqui, por exemplo, é sempre mais fácil olhar, por exemplo, dois códigos aqui, código 1 e código 2. Imagina que o código 1 eu esteja usando o símbolo 0 para representar a sequência de bits 0, a palavra código 0 para representar um símbolo, a palavra código 10 para representar outro símbolo, a 110 para representar outro símbolo e a 111 para representar outro símbolo. Ou seja, eu tenho essas quatro palavras código aqui, 0, 10, 110 e 111. Isso aqui é um código prefixo. Por quê? Ele é um código prefixo porque qualquer palavra-código que eu escolher aqui, ela não é prefixo de outras palavras-código. É interessante porque o código é prefixo porque uma palavra-código não é prefixo de outra. Ou seja, 0 não é prefixo de 10, não é prefixo de 110 e não é prefixo de 11. Ser prefixo significa que a outra palavra-código começa por ela. Né? 0, 110 e 111 não começam por 10, né? 10 não é prefixo de nenhuma outra palavra-código. 110 também não. E o 11 também não. Então, isso é uma palavra... isso é um código prefixo. Se ele é um código prefixo, ele é singularmente decodificável com certeza. Isso eu estou afirmando para vocês. Se um código é prefixo, ou seja, nenhuma palavra é prefixo de outra, ela é singularmente decodificável. Aquele exemplo que eu dei para vocês, 0 eu uso para representar um símbolo e 00 para representar outro símbolo, isso é um exemplo de um código que não é prefixo. Por que não é prefixo? Porque 0 é prefixo de 00, né? 00 começa com 0. Então, se isso acontece, não é um código prefixo. Se não é um código prefixo, pode ser que ele não seja singularmente decodificável. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho certeza. Se for um código prefixo, eu tenho certeza. Ele é singularmente decodificável. O código 2 aqui, por exemplo, não é um código prefixo. Por quê?
Porque 0 é prefixo de todas as outras palavras código. Todas as palavras código começam por 0. 01 é prefixo dessas duas outras aqui. Ó. As duas outras começam por 01. 01 mais alguma coisa. E 01 é prefixo dessa terceira palavra código aqui. Então, isso aqui não é um código prefixo. Mas, apesar de não ser um código prefixo, ele é singularmente decodificável. Né? Esse aqui, especificamente, é o exemplo, é um caso em que o código é prefixo, não é prefixo, desculpa, mas é singularmente decodificável. É o que eu estou falando aqui. Vamos fazer um exemplo para a gente poder ver isso aqui e vocês não simplesmente acreditarem em mim. Claro que eu vou fazer só um exemplo, né? Não posso garantir para todos os casos, é um exemplo, mas um exemplo dá para a gente já ver algumas coisas. Um exemplo disso é legal, que a gente já começa a observar algumas coisas acontecendo. Vamos lá, vou apagar isso aqui, que a gente já viu. E vamos olhar os códigos, né? O código 1 e o código 2. O código 1 e o código 2 do que a gente estava fazendo aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Fiz besteira aqui. Eita ferro. Besteira. Vamos aqui. Cadê aqui? Vamos fazer aqui o código 1 e o código 2. O código 1 ele é o 0, 0, 1, 0 e 1. Esse é o código 1. E o código 2 é o 0, 0, 1, 0, 1, 1. É o 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esse aqui. Tá? Esse primeiro aqui, ele é um código prefixo. E esse aqui, ele não é prefixo. Beleza. Mas vamos supor que esses caras, esses códigos, eu esteja usando eles para representar a ocorrência dos seguintes símbolos, né? Vou botar na ordem aqui. Aqui eu deixei um tracinho. Deixa eu apagar aqui. Os símbolos são da seguinte ordem, ó. A, B, C, S, sei lá. Entrei agora aqui. Então vamos lá. Imaginem vocês aí que eu esteja codificando a seguinte palavra aqui, sei lá. Babacas. Tá bom, babacas dá para botar todas as letras aí. Então vamos lá. Se eu estiver usando o código 1, como é que eu vou codificar a palavra babacas? Né? Aqui, ó, o A é representado por 0, o B é representado por 1, 0, o C eu vou representar por 1, 1, 0 e o S por 1, 1, 1. Então vamos lá. Babacas. B é o quê? 1, 0. A, 0, né? B, de novo, 1, 0. C, 1, 1, 0. Desculpa, fiz errado, né? B, depois é
A, depois é B, depois é A, que é 0, BA, BA, agora é C, que é 0, e agora é A, que é 0, e agora é S no final, que é 1, tá? Então vamos lá. Codifiquei dessa forma aqui. Isso aqui está representando a palavra babacas. Como é que eu sei? B, A, B, A, C, A, S. Babacas. Esse aqui foi o processo de codificação. E o processo de decodificação? O processo de decodificação consiste em receber isso aqui e ver como é que eu decodifico isso. Então, ó, o cara começa a receber isso aqui, ele tem essa tabelinha, ele vai olhar. Começa com 1. Opa, o primeiro bit recebido é 1. Pode ser qualquer um dessas três aqui, né? Dessas três palavras códigos. 1, 0. Então, 1, 0 só pode ser a segunda. É a única que começa com 1, 0. Então, é sinal que a primeira letra é B. Continua aqui. 0. Opa, o único que começa com 0 é o primeiro palavra código, que é A. Então, A. Depois, então, 1, 0, 0. Depois é 1. Quem começa com 1, qualquer uma dessas três aqui. Depois de 1, 0. Opa, só é a segunda palavra código. É a única que começa com 0. Então é B de novo. Depois é 0. 0, só a primeira palavra código começa com 0. Então só pode ser A. Depois, 1. Pode ser qualquer uma das três aqui, ó, que começam com 1. 1. Pode ser a terceira ou a quarta palavra código. 1, 0. Com certeza é a terceira palavra código, que é o C. E depois disso, tem aqui, ó, 1, que pode ser qualquer uma das três palavras códigos. 1, pode ser a terceira ou a quarta. 1, só pode ser a quarta, que é essa. Opa, faltou o A aqui, desculpa. Faltou o 0 aqui, que só pode ser o A. E esse... Eu pulei aqui na hora de fazer. E esses três últimos aqui que eu chego à conclusão que só pode ser o S. Então, decodifiquei cada babaca. Certo? Consegui decodificar o código 1 sem problema nenhum. Se tiverem alguma dúvida no que eu fiz aqui, é só me interromper, tá? Imagine agora que eu pego aqui do lado a mesma coisa, só que eu estou usando o código 2 para decodificar. Como é que é o código 2? Eu quero codificar primeiro, babacas. Ó, B é 0, 1. Então vai ser aqui, eu vou usar 0, 1. A é a primeira, 0. B de novo, 0, 1. A de novo, 0. Então tá, Bá, Bá. Depois é o C, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Depois, 0, 1, 1. 0, 0, 1, né? 0, 1, 1. Depois é o A de novo, que é 0. Depois é o S, que é 0, 1, 1, 1. Então, é aqui, 0, 1, 1, 1. Beleza? Então está codificado. E como é que eu decodifico? Eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que olhar isso aqui, a sequência de 0 e 1, e olhar aqui no código 2. Aqui, eu usei o código 1. Aqui, eu estou usando o código 2. Então, aqui eu tenho que ir agora olhando bit a bit e olhando aqui no símbolo. Ou seja, como é que eu começo aqui? Recebi o bit 0. Todos começam com bit 0. Então, pode ser qualquer palavra código dessa aqui. 0, 1. Quem começa por 0, 1? Pode ser a segunda palavra código, a terceira ou a quarta.
a segunda, terceira ou a quarta. Ah, não. Então, e 010? Nenhuma começa por 010. Então, não pode ser 010. Isso significa que o que eu recebi deve ter parado aqui em 01 mesmo, porque 010 não existe. Se eu for para o próximo bit, não existe palavra código que atenda. Então, eu tenho que voltar um bit e olhar o que foi, qual foi a palavra código que foi mandada, essa segunda aqui, 01. Então, é sinal que isso aqui é um B. Aí eu continuo aqui. 0, que pode ser qualquer palavra código, todos começam com 0. 00, nenhuma começa com 00. Esse é sinal, então, de tudo que foi transmitido para mim, devia ser um bit antes aí, que era só 0, que é a primeira palavra código que há. E aí eu continuo. 0, todas começam com 0. 01, pode ser a segunda, terceira ou quarta palavra código. 010, não existe nenhuma, então é porque o que foi transmitido para mim era 01. Eu sempre tenho, quando eu estou usando esse código 2, diferente do código 1, eu estou sempre tendo que avançar um bit para chegar à conclusão de que não dá para ser, e aí eu volto um bit e vejo que aquela é a palavra código. Então eu sempre tenho que olhar um bit para frente para saber se é o que eu estou decodificando. Eu sempre tenho que olhar um bit a mais, sempre tem que ir e voltar, né? Que nem agora, eu fui no 101, 010 para ver que não tem ele, então só pode ter sido 01, que é a segunda palavra código, ou seja, B. E aí, então, depois, 0, pode ser qualquer palavra código, todos começam com 0. 00, nenhuma começa com 00, então só pode ser 0 mesmo, só pode ser o A. Depois, começa com 0, qualquer uma delas. 01 pode ser a segunda palavra código, a terceira ou a quarta. 011 pode ser a terceira ou a quarta. 0110 não tem. Então, só pode ser a terceira, né? Tem que voltar. Só pode ser a terceira, que é C. 011. 0 pode ser qualquer uma delas. 00 não pode ser, não existe nenhuma que começa com 00, então só pode ser o 0, que é o A. E aí, por último, aqui eu tenho 0, que pode ser qualquer uma delas. 01, que pode ser a segunda, a terceira ou a quarta. 01, que pode ser a terceira ou a quarta. 01, 1, que só pode ser a quarta. S. Decodificado corretamente. Mas notem que, apesar desse aqui não ser prefixo, eu consegui decodificar sem ter nenhuma ambiguidade. Então, não são só os códigos prefixos que são singularmente decodificáveis. Esse aqui, ele foi singularmente decodificável no meu exemplo. Só que ele é mais ineficiente, porque eu tenho que olhar sempre um bit a mais para poder voltar e ver o que eu tinha antes. Então, na hora que eu implemento isso, é mais ineficiente do que esse aqui. Que na hora que eu olho o último bit da palavra código, eu já sei qual é a palavra código. Aqui eu tenho sempre que olhar o primeiro bit da próxima palavra código para chegar à conclusão de qual era a palavra código anterior. Né? Na 2 eu tive que fazer isso. É mais ineficiente essa implementação. Isso aqui, que eu, no final da palavra código eu já sei qual é ela, isso é uma característica de um código, quer dizer que ele é instantâneo. Um código instantâneo é aquele que eu olho, no final da palavra código eu já sei qual é a palavra código a ser decodificada. Esse aqui não é instantâneo. Então, os códigos prefixos, eles são singularmente decodificáveis, que é importante porque a gente precisa, e que é fundamental porque a gente precisa, é um requisito, né, ser singularmente decodificável, e ele também é instantâneo, que não é um requisito, mas é desejável, porque faz com que o código seja mais eficiente. Ou seja, não faz sentido a gente usar código não prefixo, sendo que a gente pode usar um código prefixo. Esses aqui são sempre preferíveis, porque eles são mais eficientes na hora de se implementar isso aqui. Beleza? Isso fica implementado em hardware lá e tal, então quanto mais eficiente for, melhor. Beleza. Sigamos aqui então. E vamos só falar um pouquinho sobre codificação de prefixo. Já entendi o que é um código prefixo, né? Vocês já entenderam o que é um código prefixo. E aí, isso aqui eu estou dando eu mostrei com exemplo o que está escrito aqui. E aí, a gente vai falar que um código prefixo tem mais uma característica interessante, é que um código prefixo, assim como ele pode ser escrito dessa forma, dado o símbolo, qual é a palavra código que você usa, né?
símbolos A1 eu estou usando 0, A2 estou usando 1, 0, A3, 1, 1, 0 e A4, 1, 1, 1. É exatamente essa mesma palavra código aqui que eu estou falando, mas eu não compartilhei com vocês, então talvez vocês não estejam vendo o que eu estou falando. Compartilhei agora. O que eu queria mostrar aqui, só para finalizar. Isso aqui é uma palavra código. Desculpa, é um código prefixo. Que eu tenho os símbolos, os 4 símbolos, que eu chamei aqui de A1, A2, A3, A4, e as palavras respectivas palavra código. Né? O símbolo A1 está sendo representado pela palavra código 0, o símbolo A2 pela palavra código 1, 0, o A3 pelo 1, 1, 0, e o A4 pela palavra código 1, 1, 1. Esse símbolo, esse código é exatamente esse aqui, né? Que a gente usou mesmo, que a gente usou de exemplo. Mas se um código for prefixo, e esse a gente viu, ele pode ser representado dessa forma, como uma tabelinha, ou ele pode ser representado dessa forma aí do lado direito, como uma árvore binária, em que você começa a ver da raiz e cada um dos ramos, cada uma das folhas é um dos símbolos que pode ser representado com a palavra código aqui. Então, por exemplo, da raiz eu tenho duas possibilidades. Uma para cá, uma para cá. É uma árvore binária. E aí eu vou atribuir 0 para uma das possibilidades e 1 para outra possibilidade. Aqui, para ficar sempre simples, eu estou usando 0 sempre com a possibilidade para cima e 1 para de baixo. Né? Aqui eu tenho uma nova bifurcação, 0 para cima, 1 para baixo. Aqui é uma nova bifurcação, 0 para cima, 1 para baixo. Então, vocês olharem aqui, ó, qual é o código? Isso daqui é equivalente a isso aqui. É uma outra forma de representar. Qual o código que eu estou usando para 1? Eu venho sempre da raiz aqui para a folha, 0. Qual o código que eu estou usando para A2? Da raiz para a folha, ó. 1, 0. Qual o código que eu estou usando para A3? Da raiz para a folha. 1, 1, 0. Para A4, 1, 1, 1. Então, essa forma de representar um código prefixo é a mesma coisa exatamente do que essa forma para representar um código prefixo. Beleza? Então, já vimos o que é código prefixo, já vimos como representar os códigos prefixos. A gente vai, na próxima aula, construir códigos prefixos. Não vou falar nisso agora. A gente vai pegar e vai tentar construir um código prefixo. Para quê? Para a gente poder chegar no código de Huffman, na compactação, que é baseado num código prefixo. É o que a gente vai ver aqui de código prefixo, tá bom? Na próxima aula a gente fala sobre isso e fala sobre a compactação de Huffman também. Mas não vão embora ainda, porque eu queria só falar mais uma coisinha antes da gente ir. Todo mundo ainda aí? Ou já fugiram aí para ver o jogo? Aqui ainda. Aqui ainda, professor. Ah, show de bola. Tá claro aí essa parte de códigos prefixos? Tranquilo. Beleza. Na próxima aula a gente vai entrar mais em algumas coisinhas aí. Bom, vocês lembram que as notas C1, C2, C3, né, tem provas e tal direitinho. Eu acho que eu não botei no calendário as provas ainda, mas a primeira prova que a gente vai ter vai ser no final do mês, tá? Dia 20. As aulas são quarta-feira, né? Eu vou colocar lá direitinho. Acho que é dia 30, se eu não me engano. A gente tem essa aula, mais 2 aulas ainda. Tranquilo, tranquilaço, porque a gente precisa. Mas eu vou colocar as notas, eu não sei se vocês lembram lá acho que né, naquela apresentação eu falei com vocês, agora os materiais estão todos lá no Ava direitinho. As notas elas são divididas em 2 partes, que é 7 pontos, a prova escrita vale 7, e tem 3 pontos que são de alguma atividade extra, né? Nessa primeira nota, a atividade extra vai ser um trabalhinho de implementação. Simples, que vocês vão fazer. Nada rebuscado, né? Bem simples, aliás. Aliás, são 3 pontos bem de mão beijada para vocês fazerem. Que é o seguinte, eu vou botar lá no Ava, no envio de trabalhos. Vou dar lá até o prazo da prova para vocês entregarem. Então, tem 3 semanas aí para fazer. É até dia 30. Né? É bem tranquilo para fazer em 3 semanas. Que vai ser o seguinte, é uma implementação, vocês vão fazer um programinha que
calcule a entropia de um arquivo. Você vai passar um arquivo como parâmetro, pode ser um arquivo texto, pode ser um arquivo binário, um arquivo qualquer. Não me façam para arquivo binário, porque se for passar um arquivo texto, não tem problema. Que você vai calcular a entropia daquele arquivo. O que é entropia? Para que serve isso? Você sabe o seguinte, até onde eu posso compactar o arquivo, né? A entropia vai te dizer o máximo de compactação, o tamanho mínimo que você pode ter para aquele arquivo. Né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a entropia. Como é que calcula a entropia? A entropia é a probabilidade de ocorrência de cada símbolo, vezes log na base 2, né? E o que são os símbolos? Os símbolos, num arquivo, a gente considera os bytes do arquivo. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Só ajudando aí do que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer um programinha que, na verdade, dê uma passada pelo arquivo primeiro e levante a probabilidade de ocorrência de cada um dos bytes. Né? O byte ele pode ter 256 valores diferentes, de 0 a 255. Então você vai percorrendo o arquivo, lendo ele byte a byte. Ocorreu o byte 0, você vai lá e contabiliza. Opa, uma ocorrência do byte 0. Ocorreu o byte 10, uma ocorrência do byte 10. Ocorreu de novo o byte 0, duas ocorrências do byte 0, uma do byte 10. Ocorreu agora de novo o byte 0, três ocorrências do byte 0, uma do byte 10. No final, quando você acabar de percorrer o arquivo, você vai saber quantas vezes ocorreu cada byte diferente, cada byte, né, cada valor de byte diferente. E aí você calcula, sabendo quantas vezes cada byte ocorreu, né? Você divide isso pela quantidade total de bytes do arquivo, você vai ter a probabilidade de ocorrência de cada um desses bytes, de cada um desses símbolos, né? Os símbolos, no caso do arquivo, são os bytes do arquivo. E aí eu consigo calcular a entropia, né? Que é a somatória dessas probabilidades, logo na base das probabilidades. Você vai ter a entropia do arquivo, que é a quantidade mínima média de bits para poder representar aquele arquivo. Se você pegar aqui isso aí e multiplicar pela quantidade de símbolos que o arquivo tem, ou seja, a quantidade de bytes que o arquivo tem, o tamanho do arquivo, você vai ter o tamanho mínimo que o arquivo pode ter compactado. Então, no fundo, eu quero um programinha que dê a entropia do arquivo, tá certo? Seja qual for o arquivo, e te diga também qual o tamanho mínimo que aquele arquivo pode ter depois de compactado, usando qualquer mecanismo de compactação aí. O tamanho mínimo vai ser a entropia vezes o tamanho do arquivo. Beleza? Expliquei aqui rapidinho. Vou botar lá no envio de trabalho, disponibilizar para vocês. Se vocês tiverem... peço que não deixem para a última hora, para não correr atrás do prejuízo. Apesar do que eu acho que é bem rápido. Se vocês pegarem, vou pegar aí no sábado agora para fazer, vocês fazem rapidinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem quando for fazer também, você pode me perguntar, não tem problema não. É tudo possível, eu vou ajudando vocês. Linguagem de programação livre, pode usar o que vocês quiserem. Beleza? Vou colocar isso lá no Ava, que hoje ainda eu disponibilizo lá para vocês. Daqui a pouquinho já está disponibilizado. Dúvidas? Não. Então, beleza. Boa noite aí vocês. Boa noite. Até quarta-feira que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal.